A Rússia realizou um teste bem-sucedido de um novo míssil hipersônico capaz de contornar qualquer sistema de defesa antimíssil. A Rússia tem um dos maiores estoques conhecidos de armas nucleares. Ainda assim, é altamente suspeito que os números oficiais sejam apenas a ponta do iceberg. O conflito com a Ucrânia se transformou em uma guerra, com ambos os lados recebendo apoio de seus aliados e enfrentando sanções de seus oponentes. Apesar das inúmeras tentativas de negociar uma solução pacífica, a situação continua tensa e volátil. Mas as coisas podem estar prestes a mudar, pois o presidente russo Vladimir Putin acaba de confirmar que a Rússia testou sua arma mais mortal até o momento, o que poderia dar à Rússia a vantagem nessa guerra. Então, o que é essa arma e quando a Rússia poderá utilizá-la? É sobre isso que nós vamos entender nesse vídeo de hoje. Mas antes, já deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade por aqui. O presidente russo Vladimir Putin acaba de anunciar que a Rússia realizou com sucesso um teste de uma nova geração de mísseis de cruzeiro movidos a energia nuclear. A agência de notícias estatal RIA Novosti citou Putin como tendo dito: "O último teste bem-sucedido de Burevestnik, um míssil de cruzeiro de alcance global com uma instalação nuclear, um sistema de propulsão nuclear, foi realizado." Putin disse isso no Fórum Valdai, em Sochi. Antes de entrarmos em mais detalhes, vamos primeiro explicar como funciona um míssil movido a energia nuclear. Um míssil com propulsão nuclear é um tipo de míssil de cruzeiro que usa um reator nuclear para aquecer o ar, ou outro propulsor, e impulsionar o míssil para frente. Ao contrário dos mísseis convencionais que dependem de combustíveis químicos, um míssil movido a energia nuclear pode teoricamente voar por um alcance limitado e escapar das defesas antimísseis. Entretanto, esse míssil também apresenta muitos desafios técnicos e de segurança, como a miniaturização do reator, a proteção contra a radiação e a prevenção da disseminação de material radioativo em caso de acidente. O princípio básico de um motor ramjet movido a energia nuclear é comprimir o ar que chega com a entrada moldada, misturá-lo com combustível, acendê-lo e, em seguida, expandi-lo por meio de um bocal para produzir empuxo. Um ramjet movido a energia nuclear substitui o combustível por um reator nuclear que aquece o ar diretamente. O reator contém átomos de urânio que se dividem e liberam calor por fissão. O ar aquecido sai do bocal em alta velocidade, empurrando o míssil para frente. O motor de foguete movido a energia nuclear funciona de maneira semelhante, exceto pelo fato de usar um propulsor líquido ou sólido em vez de ar. O propulsor é bombeado pelo núcleo do reator, onde é aquecido pela reação de fissão, e em seguida expandido pelo bocal para produzir empuxo. O motor de foguete movido a energia nuclear pode fornecer mais impulso do que um motor de foguete químico e pode operar no espaço, onde não há ar. No entanto, ele também exige mais blindagem e resfriamento para proteger a tripulação da espaçonave contra a radiação. O programa para desenvolver o Burevestnik foi anunciado por Putin em março de 2018. Essa iniciativa fazia parte de uma estratégia mais ampla que englobava a criação de armamentos de ponta, incluindo o míssil balístico Kinzhal e o veículo Avangard Hypersonic Glide. Dirigindo-se ao mundo ocidental em seu discurso, as palavras de Putin traziam uma mensagem clara. Ouça agora. Essa declaração enfatizou a determinação da Rússia em ser reconhecida como um dos principais participantes da corrida armamentista global, especialmente no domínio da tecnologia de mísseis. Durante o seu discurso na Assembleia Federal no mesmo mês, Putin declarou os objetivos do programa. Ele enfatizou que o objetivo principal era estabelecer e manter um equilíbrio estratégico no mundo nas próximas décadas. É um míssil furtivo de baixa altitude que carrega uma ogiva nuclear com alcance quase limitado, trajetória imprevisível e capacidade de contornar os limites de interceptação. E de acordo com o presidente russo Vladimir Putin, a Rússia testou com sucesso um míssil de cruzeiro movido a energia nuclear chamado Burevestnik. O míssil foi projetado para ser alimentado por uma unidade de energia nuclear de pequeno porte e capaz de transportar uma ogiva nuclear. No entanto, analistas ocidentais afirmam que, desde então, o programa vem enfrentando problemas com uma série de testes fracassados.
A Iniciativa de Ameaça Nuclear, ou NTI, uma organização analítica de código aberto, relatou em 2019 que havia um consenso geral na imprensa, com indicações de concordância dos serviços de inteligência americano, de que o Burevestnik havia sido submetido a 13 testes, dos quais apenas 2 obtiveram sucesso parcial. Alexei Leonkov, um especialista militar russo citado pela NTI, ofereceu uma perspectiva perspicaz sobre o míssil. Ele caracterizou como uma arma de retaliação, projetada para ser usada pela Rússia após o lançamento de mísseis balísticos intercontinentais. Seu objetivo seria atingir e devastar a infraestrutura militar e civil, garantindo que não restassem chances de sobrevivência. Também em seu discurso no Fórum Valdai, Putin deu a entender a possibilidade de se retirar de um tratado que proíbe testes nucleares. Em suas próprias palavras, os Estados Unidos assinaram um tratado internacional correspondente que proíbe os testes de armas nucleares. A Rússia assinou e ratificou, e os Estados Unidos assinaram, mas não ratificaram. Essa medida pode ter implicações mais amplas para a estabilidade nuclear global e para os esforços de controle de armas, acrescentando outra camada de complexidade à cena geopolítica global em constante evolução. Em 1996, o Tratado Abrangente de Proibição de Testes Nucleares entrou em vigor, com o objetivo de proibir testes nucleares em todo o mundo. Embora o tratado tenha sido assinado pelos Estados Unidos e pela China, ambos os países ainda não o ratificaram, o que tem sido um tópico de preocupação internacional. A Rússia, por outro lado, ratificou o tratado. No entanto, a situação tomou um rumo diferente em fevereiro, quando o presidente Putin declarou que consideraria ordenar um teste nuclear caso os Estados Unidos iniciassem tal ação. Essa declaração levantou questões sobre o futuro do CTBT, Tratado de Interdição Completa de Ensaios Nucleares, e os esforços globais mais amplos de desarmamento nuclear. Putin enfatizou a importância de manter a paridade estratégica global e alertou contra a subestimação das consequências da ruptura desse equilíbrio. Putin também revelou que a Rússia fez um progresso significativo no desenvolvimento de armas estratégicas modernas. A fase de pesquisa e desenvolvimento está quase concluída, faltando apenas procedimentos burocráticos para que essas armas avançadas entrem em produção em massa e se tornem operacionais. No contexto do teste dessas novas armas, Putin observou sua hesitação em fazer uma declaração definitiva. No entanto, ele destacou que muitas vezes se baseia nas recomendações de seus especialistas para tomar decisões informadas sobre os testes, a fim de garantir a eficiência e a confiabilidade desses sistemas avançados. É interessante notar que uma reportagem recente da CNN, em setembro, revelou imagens de satélite que mostram que a Rússia, os Estados Unidos e a China têm investido na expansão e no aprimoramento das instalações em seus respectivos locais de testes nucleares. Esses esforços, especialmente a construção de novas instalações e a escavação de túneis, levantaram preocupações entre especialistas e formuladores de políticas. Essa atividade coincidiu com o aumento das tensões entre essas grandes potências nucleares, com a dinâmica geopolítica atingindo seu estado mais precário em décadas. Não há nenhuma evidência concreta que indique que a Rússia, Estados Unidos ou a China estejam se preparando ativamente para um teste nuclear iminente. No entanto, as imagens de satélite obtidas e compartilhadas, cortesia de um respeitado analista especializado em estudos de não proliferação militar, oferecem uma representação visual de desenvolvimentos notáveis em 3 locais de testes nucleares quando comparadas a imagens de apenas alguns anos atrás. Essas imagens fornecem informações valiosas sobre as atividades em andamento nessas regiões e despertaram considerável interesse e preocupação na comunidade internacional. O aumento da capacidade e as melhorias na infraestrutura desses locais de teste levantaram questões e discussões sobre as intenções e as motivações por trás dessas ações. Embora elas possam estar relacionadas a vários fatores, incluindo a manutenção e a modernização dos arsenais nucleares existentes, está claro que tais desenvolvimentos justificam o monitoramento contínuo e a atenção diplomática. De acordo com o coronel aposentado da Força Aérea dos Estados Unidos, Cedric Lano, ex-analista de inteligência, está muito claro que os 3 países, Rússia, China e Estados Unidos, investiram muito tempo, esforço e dinheiro, não apenas na modernização de seus arsenais nucleares, mas também na preparação dos tipos de atividades que seriam necessárias para um teste.
Em fevereiro, Putin suspendeu o envolvimento da Rússia num novo tratado START, que impõe restrições à qualidade de armas nucleares que cada lado pode ter. No entanto, ele declarou que não havia necessidade de revisar a doutrina da Rússia com relação ao uso real de armas nucleares. De acordo com essa doutrina, a Rússia pode empregar armas nucleares em resposta a um ataque nuclear ou em situações em que a existência do Estado esteja ameaçada. Quando questionado pelo analista russo Sergei Karoganov, que havia defendido a redução de limite para o uso nuclear, Putin respondeu: "Simplesmente não vejo necessidade disso." E ele também disse: "Não há nenhuma situação hoje em que algo possa ameaçar a condição de Estado russo e a existência do Estado russo. Não acho que nenhuma pessoa de mente sã e memória clara pensaria em usar armas nucleares contra a Rússia." Agora, o que você pensa sobre isso? Deixe a sua opinião na seção de comentários abaixo. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Um forte abraço, muito obrigado por ter assistido até o final e até o nosso próximo conteúdo. Tchau, tchau.